Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para esta noite, o nosso devocional é no livro de Gênesis, no capítulo 37. Conversaremos um pouquinho sobre a história de José. A vida de José, filho de Jacó, ela prefigura a vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. José, meus irmãos, um moço de 17 anos que apacentava as ovelhas de Jacó, o seu pai. Um moço que era muito amado por Jacó, seu pai, porque ele era o filho de sua velhice. A este José, o Senhor mostrava sonhos, e nestes sonhos deixava claro a impressão de que José teria autoridade sobre o pai Jacó e sobre seus irmãos. E quando José, conta este sonho para os seus irmãos e para seu pai, isso desperta uma inveja muito grande em seus irmãos, a ponto que o venderam para uma caravana de ismaelitas, que depois ele foi vendido no Egito. No verso 11 diz assim: depois que ele contou os sonhos para seus irmãos e seu pai. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio, este sonho, em seu coração. Meus irmãos, o Senhor já tinha escolhido José para esta missão, para colocar ele em lugar de destaque no Egito, para que ele ficasse ao lado de Faraó, e quando surgisse a fome na terra, ele fosse o homem que Deus usasse para livrar o seu povo de morrer por esta fome. Meus irmãos, a vida de José, como foi falado, ela prefigura a vida do Senhor Jesus, e alguns paralelos estão que José era amado por seu pai, era muito amado. O nosso Senhor Jesus também era amado de seu pai, nosso Criador. Era e é amado, né, meus irmãos? Em Mateus 3, capítulo 17, diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, os irmãos de José, por inveja, então venderam ele aos ismaelitas, onde ele foi parar no Egito. Com o Senhor Jesus aconteceu a mesma coisa. Os seus irmãos de carne, os judeus, o entregaram por inveja também. Em Marcos capítulo 15, no verso 10, diz assim: porque ele, Pilatos, bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Meus irmãos, José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi vendido por um preço de 20 moedas de prata. O nosso Senhor Jesus, quando foi vendido por Judas, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 26, no verso 15, diz assim, uma conversa entre Judas e as pessoas que queriam o Senhor para assim o prender. E disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? Falando Judas. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e este foi o valor que o nosso Senhor foi vendido. Meus irmãos, José, ele se assentou no trono lá no Egito, ao lado de Faraó, e todos quantos chegassem a ele era então salvo da morte que foi gerada por causa da fome. O nosso Senhor Jesus está sentado ao lado do Pai, lá na glória, e todos quantos querem se salvar, não da fome, mas da morte eterna, deve se achegar ao nosso Senhor. Em João, capítulo 5, no verso 24, diz assim, o Senhor Jesus falando: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em Romanos, capítulo 6, no verso 23, o apóstolo Paulo deixa escrito assim: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, só temos que agradecer ao Senhor e só temos que procurar viver da melhor forma possível dentro do padrão de santidade do Senhor, seguindo as suas leis, seguindo as suas instruções, para durante a nossa vida, andando como o Senhor deseja, andando em santidade, procurar ser-lhe grato por este tão grande bem que alcançamos da mão do nosso Senhor. Meus amados, que Deus abençoe a noite de todos, que Deus dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Deus abençoe.